Vamos agora falar de outros tipos de fundos que não são disciplinados pela Instrução 409 da CVM. Cada um desses fundos é disciplinado por regulamentação específica. Os chamados fundos exclusivos são aqueles fundos destinados a um único cotista. São desenhados e direcionados para um único investidor. Evidentemente, um investidor qualificado. Normalmente, esses fundos são destinados a entidades de previdência privada fechada. Também pode ser para seguradoras, resseguradoras, instituições financeiras, mas é um fundo desenhado pelo administrador especificamente para aquele cotista, e é o único cotista de um determinado fundo. São os fundos exclusivos. Outras classes de fundos são o FMP, FGTS e também FMP, FGTS Carteira Livre. O FMP significa Fundo Mútuo de Privatização, com recursos do FGTS. A diferença entre o FMP, FGTS e o FMP, FGTS Carteira Livre é o seguinte. No FMP, FGTS, é a primeira aplicação do Fundo de Garantia, FGTS, em valores mobiliários, em ações. O FMP é um tipo de fundo que se destina à aplicação de recursos do Fundo de Garantia em ações de empresas, ou que foram privatizadas, como é o caso da Vale, ou que uma parte das ações do governo que excede a necessidade do seu controle acionário foi oferecida, como foi o caso da Petrobras. Nós, inclusive, comentamos em aula anterior, quando falamos de mercado de capitais, que quando houve aquela oferta, aumento de capital da Petrobras, o Congresso votou uma emenda autorizando as pessoas que tinham feito aplicação em ações da Petrobras na década de 90, utilizando o fundo de garantia, e que ainda detivessem essa aplicação, poderiam adquirir novas ações usando também o fundo. Esse tipo de aplicação é um FMP, FGTS, Fundo Mútuo de Privatização. Embora a Petrobras não tenha sido privatizada, mas era a aquisição privada de ações de uma empresa estatal. Então, o FMP FGTS é aquele que adquire ações que estão sendo oferecidas ao público. A cada oferta de ações é regulamentado se pode usar ou não o FGTS. O chamado FGTS Carteira Livre, FMP FGTS Carteira Livre, é um fundo também de aplicação de recursos do Fundo de Garantia em ações, só que a aplicação é livre. Não é necessário ser a ação de uma empresa que foi privatizada. Pode ser de qualquer empresa. A questão é que o FMP FGTS Carteira Livre não recebe recursos do FGTS. Esse fundo só pode receber recursos que venham de um FMP FGTS tradicional. Ou seja, para que serve o FMP FGTS Carteira Livre? Para dar a opção ao trabalhador que, por exemplo, aplicou em ações da Petrobras. 6 meses depois, que é o prazo mínimo previsto na regulamentação, se o trabalhador quiser, pode transferir essa aplicação de ações da Petrobras para ações de qualquer outra empresa. E aí ele vai transferir do FMP FGTS para o FMP FGTS Carteira Livre, que tem a liberdade de aplicar em qualquer ação negociada no mercado de capitais. Temos também o FDIC. FDIC significa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Esse fundo é disciplinado pela Instrução
356 de 2001 da CVM. Fundo de investimento em direitos creditórios é um fundo que investe em direitos creditórios, ou seja, direitos de crédito recebíveis. A empresa tem direito a receber e aí ela emite títulos que representam esse direito de recebimento que ela possui, esse recebível. E o fundo de investimento em direitos creditórios adquire esses títulos, esses recebíveis. O FDIC pode ser aberto ou fechado. As cotas de um fundo de investimento em direitos creditórios fechadas são negociadas em bolsa de valores. Um recebível que tem sido bastante adquirido por esses fundos são os certificados de recebíveis imobiliários, emitidos pelas incorporadoras e construtoras, que têm direito a receber as prestações dos adquirentes daqueles imóveis. Temos o Fundo de Investimento em Empresas Emergentes, disciplinado pela Instrução 209 de 94 da CVM. É um fundo fechado, destinado à aplicação em empresas cujo patrimônio não ultrapasse 13 milhões de reais e tem prazo de duração máximo de 10 anos. Ele é específico para investir no capital desse tipo de empresa. E temos ainda um fundo de investimento fechado, também bastante conhecido, o Fundo de Investimento Imobiliário. Fundo de investimento imobiliário, ele investe em imóvel, ele adquire um imóvel comercial, principalmente, basicamente, e aluga esse imóvel. O rendimento dos cotistas advém da receita dos aluguéis deste imóvel alugado. Uma coisa importante é que os rendimentos para as pessoas físicas cotistas de fundo de investimento imobiliário são isentos de imposto de renda, desde que o retorno do fundo de investimento, ou seja, aquilo que ele recebe como renda, seja reinvestido principalmente em imóveis. Temos ainda os chamados fundos previdenciários. Fundo previdenciário é aquele fundo destinado a entidades abertas ou fechadas de previdência privada. Nós vamos, em aula posterior, comentar o que são as entidades abertas e fechadas de previdência privada e, principalmente, o que são os planos de previdência privada abertos. Mas já antecipamos que esses planos, principalmente os vedetes do mercado, PGBL e VGBL, investem em fundos de investimento específicos, que são fundos previdenciários. E também são objeto deste tipo de fundo os regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal ou pelos municípios. Como nós comentamos, os regimes próprios de previdência social instituídos pelos diversos níveis da administração pública são, na verdade, fundos de investimento, fundos de pensão públicos, que investem em fundos de investimento exclusivos, específicos dessa atividade. E são destino dos fundos previdenciários os planos de previdência complementar aberta e os seguros de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, que são exatamente os planos PGBL e VGBL. Nós vamos ter aula posterior em que vamos explicar com mais detalhes o que são PGBL e VGBL, as diferenças entre um tipo e outro. Mas já antecipamos, guarde essa informação para quando vier a aula específica sobre previdência privada aberta, você comparar e relacionar aquilo que estamos falando agora com aquilo que vai aparecer posteriormente. O PGBL é, na verdade, um plano de previdência complementar aberta.
O VGBL é, na verdade, um seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência. Com isso, nós abordamos o essencial dos conceitos relativos aos fundos de investimento. E para concluir, vamos ver apenas os critérios determinantes do ponto de vista do investidor para a aplicação em fundo de investimento. O primeiro deles é a transparência. Os fundos de investimento abertos têm as suas cotas valorizadas ou desvalorizadas diariamente. Então, um fundo de investimento aberto publica, normalmente na página da internet da instituição administradora, o valor diário das cotas desses fundos. O regulamento é fundamental e é de conhecimento obrigatório do cotista. É no regulamento que se explicita quais são as posições que o gestor pode tomar em relação aos ativos de risco, qual a taxa cobrada pelos serviços, qual é o prazo de resgate, qual é o imposto que paga. E aí vamos deixar uma informação importante acerca da tributação. Os fundos de investimento de renda fixa têm aquilo que se chama de imposto de renda come cotas. Porque o imposto de renda no fundo de renda fixa não é cobrado apenas no resgate, ele é cobrado periodicamente. E quando ele cobra, ele incide sobre o total de cotas de cada investidor, reduzindo esse total de cotas ao deduzir, ao cobrar o percentual de imposto. Por isso é que a gente diz que o imposto de renda no fundo de renda fixa é uma modalidade come cotas, porque ela não reduz o valor da cota, ela reduz a quantidade de cotas que o investidor possuía anteriormente à tributação. É também um critério fundamental para que o investidor escolha o fundo de investimento, aliás, esse é o critério mais importante, é a política de investimento. Um investidor conservador não irá aderir a um fundo que preveja alavancagem ou que preveja aplicação em ativos de risco de renda variável. Um investidor agressivo ou ousado não irá aderir a um fundo que aplique apenas em títulos públicos federais. Então, essa política de investimento é um critério fundamental para a definição por parte do investidor. Porque é nessa política de investimento que está explicitado o grau de risco que o fundo se propõe a correr. E como nós já lembramos, fundo de investimento não tem cobertura do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, porque não é um depósito, é uma aplicação em títulos e valores mobiliários. E toda aplicação envolve risco. Até mesmo fundo de investimento que aplica apenas em título público federal corre risco, porque o fator de risco é a taxa de juros. Vamos dar um exemplo histórico. Em setembro ou outubro de 1997, quando a taxa básica de juros, em função de uma crise internacional, foi elevada de 22% para 44% ao ano, subiu a meta da taxa Selic, todos os fundos de investimento de renda fixa tiveram perda em função da marcação a mercado, porque nenhum gestor imaginava que a taxa de juros ia ser elevada nesse montante. Então, a maioria dos fundos de investimento naquela época aplicavam em títulos pré-fixados. Como a taxa básica de juros subiu muito, a diferença entre a rentabilidade do título e a taxa de juros caiu, o título desvalorizou-se, o fundo teve perda. Todo fundo de investimento possui algum grau de risco.